Fala, gente, tudo bem? Espero que sim. Vim aqui hoje, sou o professor Valmir, vim aqui hoje porque não poderei, né, estar com vocês presencialmente nessa quinta-feira. Então, esse vídeo é uma possibilidade aqui da gente discutir um pouquinho aquilo que já tínhamos introduzido anteriormente, que é o estudo da obra do Luigi Pirandello, principalmente o estudo de sua obra romanesca, de seus romances, e em especial dois romances, o romance O Falecido Mathieu Pascal, Il fu Mathieu Pascal, e Um Nenhum e Cem Mil, Uno Nessuno e Centomila. E coloco eu esses dois romances dentro da ideia de desaparecer de si. Desaparecer de si. Então vamos discutir um pouquinho esses aspectos, vamos ver de que forma eles se organizam, vamos ver como isso pode se transformar numa concepção de sujeito, de identidade, dentro dos estudos identitários e de literatura, obviamente. Beleza? Vamos lá. Então, só retomando alguns aspectos, lá no falecido Mathieu Pascal, a gente tem um início, né, uma premissa, e só pelo fato de ser chamado de premissa, a gente já pode pensar que há um valor filosófico de alguma forma na obra do Pirandello, nessa em específico o falecido Mathieu Pascal, porque premissa, sabemos nós, é uma das partes da lógica aristotélica, né? Premissa maior, premissa menor, chegando a uma conclusão. Então, há um que filosófico dentro da obra do Pirandello. O Adriano Tilger vai até discutir esse aspecto em algumas críticas que depois fez ao Pirandello, de fato, mas isso não vem ao caso. Então, como é que começa lá o falecido Mathieu Pascal? Então, a primeira premissa é assim, ó. Uma das poucas coisas, talvez a única, leio com vocês, que eu soubesse com certeza, era esta, que me chamava Mathieu Pascal. E a gente já pode pegar aqui a ideia de que Mattia tem uma relação, se a gente estudar o nome, né, de fato, com o italiano, que mato é uma outra forma de falar louco, e Pascal, o filósofo, né, Pascal, o filósofo que discutia, entre outras coisas, esse lugar do sujeito, né, o lugar da pessoa, e colocava a pessoa como uma possibilidade de constituição do pensamento, de possibilidade de organização da vida em torno do pensamento. Isso nos diferenciaria dos outros animais. Beleza. E vamos lá. Esse é o nome do Mathieu Pascal e a gente já sabe que o título é O Falecido. Então esse cara morreu de alguma forma. E me aproveitava disso. Quem está narrando? Narrador em primeira pessoa, o próprio Mathieu Pascal, falando então nessa premissa, abrindo aqui a narrativa pra gente. Ó, uma das poucas coisas, talvez a única que eu soubesse, com certeza era essa. Então, qual era a única certeza que ele tinha? Que se chamava Mathieu Pascal. E me aproveitava disso. Olha, então ele está dizendo, pô, eu me aproveitava disso. Sempre que algum dos meus amigos ou conhecidos demonstrava haver perdido o juízo a ponto de me vir pedir conselhos, eu encolhia os ombros, entrecerrava os olhos e respondia: eu me chamo Mathieu Pascal. Obrigado, meu caro, isso já sei. E acha pouco, para dizer a verdade. Eu também não achava muito, mas naquele tempo eu ignorava o que poderia significar não saber nem ao menos isso, ou seja, não poder responder mais como antes. Eu me chamo Mathieu Pascal. Então, toda a obra, ou melhor dizendo, né, toda a narrativa vai se constituir pelo fato de que no momento em que teremos de fato um narrador construindo a sua história, ele já passou por peripécias tais que chegou à conclusão de que a única
coisa que ele pode afirmar com certeza acerca de sua existência é que se chama Mathieu Pascal. Cara, que tipo de situação deve e pode ter acontecido para que alguém seja impelido a dizer a única coisa que eu posso afirmar mesmo, isso aqui eu tenho certeza, é que eu me chamo Mathieu Pascal. No meu caso, eu me chamo Valmir. No caso de vocês, eu me chamo o que quer que seja. Então, essa ideia de um nome, de uma posse de um nome, era a única coisa que esse narrador poderia afirmar. Mas por quê? Porque houve uma história, né, uma diegese, não é? Uma constituição de um arco narrativo, e esse arco narrativo se deu, e após ter se dado, a personagem principal resolve transformar isso em um texto. E é isso que a gente lê. Então, o que a gente lê ocorre após tudo aquilo que saberemos agora. Então, o Mathieu Pascal, por ter tido o que teve, por ter vivido o que viveu, passa a escrever o seu livro, O Falecido Mathieu Pascal, para que conclua aquilo que já abre dizendo para a gente. Qual é a única coisa que o ser humano talvez possa saber é o próprio nome. Todas as outras coisas ele não sabe. Pode acreditar que sabe, pode imaginar que sabe, mas certeza não tem. Então tem aí um elemento argumentativo na narrativa, e esse elemento argumentativo vai ser a discussão dos limites da consciência, dos limites da capacidade da existência, dos limites do entendimento que a consciência pode ter acerca do mundo. Sabemos nós que quando falamos de consciência, a gente pode fazer uma leitura existencialista, heideggeriana, russelliana e, enfim, sartriana, e chegaríamos à conclusão, isso já pensando na coisa do Pascal, né? que está ali ao lado de Descartes, discutindo esse olhar que é um olhar um pouco mais individual, pensar o indivíduo, né? Pensar a pessoa. Pois bem, então a consciência é sempre a consciência de alguma coisa. A consciência, ela não existe em si, ela existe sempre para si, ou seja, a consciência é a consciência de algo. A consciência, portanto, ela é a relação que o sujeito media entre si e o mundo. Nesse sentido, então, que ter consciência do próprio nome e de que esse nome se identifica consigo mesmo é ter consciência de que você, enquanto pessoa, é uma pessoa no mundo, é uma pessoa que depende das outras pessoas para existir, percebe? Então, toda a narrativa de O Falecido Mathieu Pascal vai nesse sentido, mas no sentido de tentar demonstrar que ser alguém é ser alguém em relação a outros alguém. A gente vai ver na outra obra que a gente discute já já, que é 1 milhão e 100 mil, que isso vai ser elevado à enésima potência, porque a gente vai ter uma pessoa que se relaciona com os outros, mas que quando se relaciona com os outros, deixa de ser aquela uma pessoa e pode passar a ser 100 mil pessoas ou nenhuma pessoa. Mas estou antecipando. Voltemos aqui para a nossa primeira narrativa. Pois bem, este livro, que é um livro de 1904, falecido Mathieu Pascal, a partir da segunda edição dele, porque quando foi lançado, esse livro causou um rebuliço dentro do nosso meio literário, né? Então você imagina 3, 4 pessoas discutindo literatura, porque a gente sabe que não é muito mais do que isso que se interessa, né, por literatura. Mas, pois bem, as pessoas então debatiam e debateram
os limites do real, os limites da realidade dentro do livro do Pirandello. E por quê? Porque o Pirandello ele vai colocar aqui uma situação que é a situação de o falecido Mathieu Pascal ser o falecido Mathieu Pascal. Quer dizer, ele tem uma vida que é a vida dele, coloco aqui para vocês, ó, vida, é a vida dele, Matia, com Romilda, sua esposa, mas ele vive bem mal com ela, e ambos moram na casa da mãe da Romilda, a viúva pescadora, certo? E essa vida se coloca num ponto de inflexão total, numa volta dramática total, em que morrem as filhas de Matia com Romilda, uma logo após o nascimento e outra um ano depois do nascimento. E aí o Mathieu Pascal, que era um cara bem típico do Pirandello, né? Discutir esse tipo de pessoa. Um cara que não levava muito jeito para as coisas. O professor Sérgio Mauro fala dos desaiutati, os desajustados, aqueles que não estão bem preparados para a existência. O Pirandello fala bastante disso. E o Mathieu Pascal era esse cara. E quando nasce a filha dele com Romilda, ele acaba tendo que casar com a Romilda meio que sem querer, tem toda uma história ali que as coisas não iam muito bem, mas casou. E nasce a filha, e aí ele se sente com uma obrigação, com um dever, e esse dever era um dever moral, e aquilo era bom para ele. Quando morre a filha, em seguida morre a mãe do próprio Matia, ele se vê perdido e foge. O casamento dele com a Romilda era ruim, a vida na casa da viúva Pescatore era pior ainda, morreu a filha, morreu a mãe, ele vai embora. Ele pega as coisas dele e fala: meu irmão, pra mim não dá não. E vaza, sai fora de Miranho, que era onde eles moravam. Beleza. E aí ele chega e vai para Monte Carlo. Vai para Monte Carlo, pega um dinheiro que o irmão tinha mandado para enterrar a mãe, só que daí uma tia lá com grana pagou esse enterro, então ele tava com essa grana na mão dele, vai para Monte Carlo e começa a apostar. Aposta num cassino. E aí, bicho, ele já tá 11 dias fora de casa e ele bota uma grana na roleta e acerta no norte. Cara, milionário, 82 mil liras, fica ricaço, 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 ricaço. E aí ele fala, pô, voltar pra casa, né? Voltar pra casa, porque, bom, agora tá tudo bem, tudo equilibrado, as coisas estão mais ou menos como tinham que estar, voltar pra casa. Só que antes de voltar pra casa, ele lê num jornal, ele tá ali pra pegar o trem, lê num jornal que encontraram um corpo já em decomposição, e a viúva pescatore, tão logo viu aquele corpo, olhou para as roupas e falou: ah, esse aí é o Mathieu Pascal. Tá 11 dias fora de casa, é por isso que ele não voltou, tá morto. Ou seja, no seu livro, ou melhor, no seu jornal, no jornal que ele estava lendo, o Mathieu Pascal, ele descobriu que estava morto. Então você percebe que o título é O Falecido Mathieu Pascal. A primeira morte do Pascal tá aí. Ele morreu porque foi dado como morto pelos outros. E aqui uma primeira coisa para a gente discutir. Veja, eu posso estar vivo, mas se os outros me dão como morto, eu consigo lutar contra isso? Como é que eu, uma pessoa, sou capaz de lutar contra toda uma sociedade, toda uma estrutura que afirma que estou morto? Então, é uma discussão interessante, porque sendo dado como morto, mas não estando de fato morto, havia ali uma possibilidade para que o Mathieu Pascal, e aí a gente vai lembrar do Pascal, né, que uma das formas, Pascal agora é filósofo, uma das formas de o ser humano se colocar na sua máxima potência é exercendo a liberdade. É exercendo a liberdade. É isso que faz o ser humano potente, o que faz de um pássaro viver a sua vida na máxima potência é voar.
Ele pode não voar, mas quando tá voando, você fala, pô, aí tem um pássaro, percebe? E no caso do ser humano, seria exercendo sua liberdade, exercendo a capacidade de escolha, sendo livre para escolher. Isso, a filosofia pascalina, a filosofia de Pascal, traz aqui pra gente, e a gente percebe que o nosso personagem, Mathieu Pascal, sendo liberado de toda a sua vida pretérita, porque morreu, está livre. E livre pode fazer o que bem entende. E mais do que isso, ele, além de livre, tá rico. Então ele pode fazer bem mais do que qualquer outra pessoa, porque ele tem meios para se manter vivo e tem a liberdade de não estar mais preso à esposa. Filho e mãe morreram, a viúva pescadora e sua sogra não mais lhe encherá o saco, ele não precisa mais trabalhar na biblioteca, que era onde ele estava trabalhando. Então perceba, ele pode fazer o que bem entende. Essa liberdade vai aprisioná-lo, a gente vai ver isso já já. Pois bem, então o nome é o falecido Mathieu Pascal. O nome é o falecido Mathieu Pascal e a gente consegue perceber que já no começo da narrativa isso fica claro. Tá morto o Mathieu Pascal. Veja, mas se morre Mathieu Pascal, ele precisa ressurgir, porque a gente ainda está no começo da narrativa, tem bastante coisa para acontecer. Uma vez livre, uma vez liberto de todas as amarras sociais, o que o Mathieu precisa para viver? Bem, ele precisa gastar esse dinheiro e fazer o que bem entende. Então ele viaja pela Europa, fica um ano de rolezão, pá, tal, tranquilo. E ele fala, pô, depois de um ano eu preciso me estabelecer. Vou me estabelecer em Roma. Por que Roma? Porque é cidade cosmopolita. Lá eu e todo mundo somos mais ou menos a mesma coisa, é uma massa, ninguém está muito preocupado, não é uma cidade pequena do interior como ele morava antes, então ninguém está muito preocupado quem é você, quem deixa de ser você. Ele está num bonde, num trem, escuta duas pessoas conversando, ele indo para Roma, e elas falam do imperador Adriano, daí ele pensa, pô, vou me dar esse nome, eu serei Adriano. No meio da conversa, conversa vai, conversa vem, essas duas pessoas e ele, Matia, ainda só escutando, escuta que eles começam a brigar e um deles fala alguma coisa de mês. Ele fala, pô, gostei desse sobrenome, serei agora Adriano Mês. Então ele revive, há uma ressurreição aí do Mathieu Pascal, não mais como Mathieu Pascal, mas agora como Adriano Mês. E aqui eu trago um trecho para a gente ler, porque eu disse que toda aula se volta para a temática do desaparecer de si, que eu acho que é super importante. E quando a gente fala desse desaparecer, para desaparecer o si, primeiro tem que haver um si, tem que se construir. Não desaparece algo que não existe. Só pode desaparecer algo que primeiro existe. Então é condição fundamental do desaparecimento que haja previamente um aparecimento. Então, vejamos como aparece Adriano Mês. Porque uma vez construído o nome, voltemos para o começo da narrativa, em que Mathieu Pascal diz que a única coisa que ele podia afirmar era que se chamava Mathieu Pascal, ou seja, o nome. Então, um nome produz a coisa. Só que agora, o Adriano Mês, ele tem só um nome. E o nome precisa produzir alguma coisa. Então, um nome é uma casca sem conteúdo. Ele precisa preencher esse conteúdo. Então, vejamos o surgimento do si, o surgimento da pessoa. E o Adriano Mês, então, ele passa a olhar. Porque isso é muito interessante. Como é que a gente cria alguma coisa? Muita gente fala que a ideia de criatividade, a ideia de invenção tem a ver com completo e absoluto, do zero completamente, invenção. Então você pega um negócio que não tem nada com nada e inventa. Só que isso é absurdo, porque mesmo quando a gente vai falar de alguma coisa, sei lá, extraterrestre, a gente vai falar de uma coisa vamos focar no extraterrestre. Vamos criar a imagem de um extraterrestre. Que cor um extraterrestre é? Você vai dizer, é verde, que nem você vê no cinema.
verde. Mas será que fora da Terra a cor verde se dá tal qual nós, terráqueos, conhecemos? Não temos como saber. Então o que que a gente faz? A gente se vale de algo que a gente já conhece para construir o que a gente ainda não conhece. E por quê? Porque a gente só pode construir algo a partir das referências que são as nossas. Então, para falar de extraterrestre, a gente precisa de referências que são as nossas. Daí vai botar um olho, três olhos, não importa, a gente não sabe nem se precisa de olho para um extraterrestre, ele pode enxergar de outra forma. A concepção de enxergar, inclusive, é humana. A concepção de enxergar com dois olhos é uma concepção que é a nossa, que nós conhecemos. Então, criar a partir disso é criar a partir de algo que a gente não conhece. Percebe? Pois bem, ou melhor, criar algo que a gente não conhece é criar a partir de algo que a gente já conhece. Pois bem, o Mathieu Pascal morreu, o Adriano Mes viveu e ele precisa criar para si uma identidade. A partir do que ele criará? Ora, a partir do que ele conhece. Então ele abre os olhos, passa a olhar para o lado e construir uma vida. Voltamos. Precisamos desaparecer de si, mas para isso é necessário criar um si. Leiamos esse trecho então. Esse rastreamento, essa construção fantasiosa de uma vida realmente não vivida, mas baseada pouco a pouco em outras pessoas e em lugares, feita e sentida como se fosse minha, deu-me um prazer novo e estranho. Estamos na metade da obra aproximadamente e ele está dizendo que está se construindo. Não isento de alguma melancolia nos primeiros tempos da minha vida errante. E aí eu me perguntaria, será que nós também não fazemos isso? Será que nós aqui, eu, você, todo mundo que está aí, a gente também não constrói a nossa existência? E será que a nossa construção da nossa vida, que é real, também não é uma construção fantasiosa? A gente se coloca numa posição de poder ou numa posição de baixo clero, a gente se coloca, a gente vai se colocando e ficcionalizando a nossa existência como se fosse. Vejamos. Então, tudo isso transformou-se numa verdadeira ocupação. Vivia não apenas para o presente, mas também para o passado, ou seja, para os anos que Adriano Meis não vivera. E continua: nada ou quase nada conservei daquilo que tinha imaginado antes. Nada se cria, é verdade, que não possua uma raiz qualquer mais ou menos profunda na realidade. Então vejamos o que eu acabei de falar para vocês aqui mesmo no texto do Pirandello. Mesmo as coisas mais estranhas podem ser verdade. Aliás, nenhuma imaginação consegue conceber certas loucuras, certos acontecimentos inacreditáveis desencadeiam-se e saltam do seio tumultuoso da vida. Como e quanta realidade viva e pulsante mostra-se diferente das invenções que dela podemos extrair. De quantas substanciais, pequeninas e inimagináveis nossas invenções necessitam para se tornarem a própria realidade de onde foram extraídas. De quantos fios que as prendam na complicadíssima teia da existência, fios que nós rompemos para que ela possa se tornar a coisa em si. E ele continua: o que era eu agora, senão um homem inventado? Uma invenção ambulante que queria e devia necessariamente existir em si, mesmo mergulhada na realidade. E finaliza: assistindo à vida dos outros e observando em detalhes, enxergava suas infinitas ligações e ao mesmo tempo via os meus muitos fios rompidos. Será que eu poderia agora reatar esses fios à realidade? Sabe-se lá para onde me arrastariam. Talvez tivessem se transformado em rédeas de cavalos disparados que levariam para o abismo a pobre biga da minha necessária invenção. Não, eu devia reatar esses fios com a fantasia. E eu seguia pelas ruas e jardins dos garotos de 5 a 10 anos, estudava seus movimentos, suas brincadeiras, captava suas expressões para compor aos poucos a infância de Adriano Meis. E o fiz tão bem que ao final ela ganhou em minha mente uma consistência quase real. É sensacional isso. Por quê? O que a gente está lendo aqui é uma conscientização sobre aquilo que todos nós vivemos ao longo de nossa formação existencial
social e política. Não aprendemos a falar senão por mímese. Não aprendemos a andar senão por mímese. Alguém pode dizer, Valmir, mas se eu não tiver um aparelho fonador, eu não falo. Se eu não tiver o aparelho locomotor, eu não me ando, eu não me locomovo. Não tenha dúvida. Mas se não tivermos o aparelho social, que somos nós mesmos, também não fazemos parte da sociedade. Então, sendo quem somos sujeitos sociais, precisamos dos outros também sujeitos sociais e imitamos esses outros também sujeitos sociais para nos tornarmos o que somos. Quer dizer, aqui o que o Adriano Meis está fazendo é olhar para essas crianças, perceber que a realidade é muito inventada e às vezes mais inventada do que real, e às vezes justamente porque inventada é que é real. Então é nesse sentido que o falecido Mathieu Pascal constrói aqui para a gente a existência, e a gente percebe a relação total com a vida real quando essa existência depende do entorno. E isso está no texto, eu não estou inventando. E essa é a minha leitura com vocês. Só que o que acontece? O Adriano, agora ele vai, tem um nome, etc., vai viver e ele acaba indo parar numa casa em que ele se apaixona por uma moça chamada Adriana. É interessante que é o par dele, né? O par homólogo. Ele é o Adriano, ela é a Adriana. Eles se apaixonam, a coisa vai bem, assim, ele vai aos poucos gostando dela, ela vai aos poucos gostando dele, eles vão se ligando. Só que nessa relação há um problema, que é o Adriano Meis existe, é uma ficção, mas existe, só que não tem como comprovar sua existência. Ele não tem um documento. Ou seja, o que é um documento? É uma prova. Não adianta você existir, você precisa provar que existe. E o Adriano Meis não tem como provar. Amor, por que ele não tem como provar? Ele não tem como provar porque ele não tem um documento. Ele é assaltado, inclusive, dentro da casa de Adriana. Ele é assaltado e não pode denunciar isso, porque se ele denuncia o roubo que ele sofre, o que acontece com ele, ele vai ter que explicar como é que ele tá morto e vivo ao mesmo tempo. Quem que é esse Adriano que ele inventou? Então perceba que a vida real começa a tirar a ideia de liberdade que Adriano barra Matia tem. Por quê? Porque você não foge de determinadas questões sociais porque você vive em sociedade. Eu não escolhi viver em sociedade. Mas não é uma questão de escolha, é uma questão de fato. Nasce-se em uma sociedade e se vive nela ou em outra qualquer, mas sempre em sociedade. Ou seja, sujeito. Olha, a pessoa, o indivíduo que se transforma em sujeito, sujeitado às regras sociais. Adriano Meis percebe isso da pior forma possível. Por quê? Porque não pode denunciar aquilo que lhe ocorrera. Claramente a relação com a Adriana está fadada ao fracasso e essa relação não se dará. Para não ter de explicar nada para a Adriana, porque não tinha condições, o que Adriano faz? Suicídio. O Adriano mais se suicida. É óbvio que ele não se suicida de fato, mas aquela personagem se suicida. Deixa um bilhete, deixa a bengala, deixa o chapéu numa ponte ao lado do rio e se suicida. Bom, Mathieu Pascal foi dado como morto. Adriano Meis se suicidou. Veja que a liberdade é uma liberdade sitiada e situada, porque a liberdade ela é condicionada pelas questões sociais. Quando pensou ser livre, Adriano Meis percebeu que sua liberdade não lhe trazia liberdade alguma. Ao se suicidar, ele se livra de mais um fardo. No entanto, ele não pode voltar a ser o que era, porque o que era ele, morto está. Então ele vai ter que voltar ao seu lugar de origem para tentar retomar alguma coisa. E quando ele o faz, ele precisa reencarnar. Então Matia volta para Miranho, mas a vida, e essa é a grande questão, continuou sem ele. Então ele volta e a esposa estava casada.
Então já estava casada de novo. As coisas aconteceram porque o mundo continuou. Então só que ele, agora que se descobriu vivo novamente, também está casado com a esposa, também está casado com Romilda, porque uma vez que ele não tinha morrido, tudo que se deu depois está contra a lei. Então ele tem que abrir mão de estudo, etc. Mas eu até trago um traço aqui, um trecho do texto para que a gente leia, porque me parece que essa é a definição de morte mais interessante. Veja. Chegando à rua, fiquei mais uma vez perdido. Até aqui na minha cidade natal, sozinho, sem casa, sem objetivos. Como ser livre sozinho? Haveria essa possibilidade? Porque a solidão não significa liberdade. Porque a solidão, neste caso, significa prisão. Não poder ser nada para alguém. Lembrando que o nome é um nome dado por alguém. Ele diz: Eu me chamo Matias Pascal. Alguém lhe deu esse nome. Então, alguém, ao dar o nome para você, te permite, como se fosse uma senha, a viver em sociedade. Ó, agora você pode. Esse é seu nome, esse é seu número de RG, esse é seu número de CPF. E agora você passa a existir. Sem os outros, isso você não tem. Você não tem a confirmação da sua existência. E sem a confirmação da sua existência, é como se você não existisse. Volta ao trecho. E agora? Perguntei a mim mesmo. Para onde devo ir? Comecei a andar olhando a gente que passava, mas nada. Ninguém me reconhecia. Mas eu era o mesmo de antes, e todos, ao me ver, deveriam pelo menos pensar. Olha ele pensando aqui consigo mesmo. Olha esse forasteiro, como se parece com o coitado do Matias Pascal. Se tivesse o olho um pouco torto, poderia-se dizer que é ele. Mas nada. Ninguém me reconhecia, porque ninguém mais pensava em mim. E aqui a minha questão para os senhores e para as senhoritas. Será isso o que significa morrer? Então veja, a existência dele ali estava, mas como ninguém pensava nele, ninguém construía um sentido sobre quem era ele. E sem que os outros construam um sentido sobre você, a sua existência, ela é disparatada, ela é desimportante. Ela é nada, assim como você. E talvez isso é que seja a morte. E talvez essa seja a grande lição desse romance, se é que há uma lição, pelo menos do meu ponto de vista. E veja como ele termina esse trecho. Mas depois de 2 anos, o que significa morrer? Ninguém se recordava mais de mim, como se eu nunca tivesse existido. Então, é isso que talvez significa morrer. Ninguém se recordar de você. E aí, para terminar a obra, quando o Mattia Pascal volta à biblioteca, o Dom Eligio Pellegrinotto, que é o cara que trabalhava na biblioteca e deu o trabalho para ele, fala: ó, o certo é você escrever tudo que você viveu. E ele passa a escrever. Só que ele diz que o livro que a gente está lendo agora vai ter que ser aberto só depois de 50 anos após a terceira, última e definitiva morte do falecido Mattia Pascal. E aí, quando diz isso, o Dom Eligio Pellegrinotto concorda, né, com a situação e conclui para o Pascal: fora da lei e fora daquelas singularidades, alegres ou tristes, com as quais nós somos o que somos, meu caro senhor Pascal, não é possível viver. Então aqui a gente termina o falecido Mattia Pascal e a gente chega a uma primeira conclusão. E que conclusão? O nome, isso que nos é dado, é algo que nos dá uma espécie de senha para viver em sociedade. E essa senha para viver em sociedade não nos tira a liberdade, pelo contrário, nos situa dentro de uma liberdade, ela sim, sitiada. Uma liberdade que nunca é total, que nunca é plena. É uma liberdade sempre contextualizada. Pois bem, aqui a gente finaliza o falecido Mattia Pascal. A gente vai andar um pouquinho então para pensar no humorismo para ler o um, nenhum e 100 mil, certo? Bom, vamos lá então. Então, o humorismo é um ensaio
de Pirandello de 1908. O que acontece? Em 1904 ele publicou o falecido Mathieu Pascal, ainda discutindo essa questão da vida, da forma. Você percebeu, né? Que a vida tá aí, mas ela precisa de uma forma, a forma do nome, a forma da pessoa. Veja como o Adriano Beige discutiu isso, né? O Mathieu Pascal discutiu isso. E aí, 4 anos depois, ele publica o Humorismo, um ensaio para falar dessa concepção de arte, de vida que o Pirandello tem. E aí eu trago algumas ideias aqui para a gente pensar. Veja, quando ele vai discutir o humorismo, há uma oposição entre cômico e humorístico dentro do ensaio, em que a gente pode pensar assim, ó, o que que é o cômico? O cômico, então você vai ler algo e você acha engraçado porque você percebe que há um contrário. Ô, Valmir, como assim? É uma ideia de que, ó, A mais B igual a C. Quando A mais B não gera C, mas gera D, você fala, não, mas calma aí, houve uma percepção do contrário, essa quebra da ordem, quebra da lógica, causa comicidade. Causa comicidade. Então, quando o Pirandello vai discutir a concepção de humor do humorismo, ele vai contrapor o humorismo à comicidade. Então, uma personagem cômica é uma personagem que traz a percepção do contrário. Então, é uma personagem que destoa do padrão, que destoa do habitual, que rompe com as regras do natural. Agora, não é disso que se trata a obra pirandelliana, mas sim do humorismo. E o que é o humorismo? Não é a percepção do contrário, mas sim o sentimento do contrário. Ou seja, lê o que o Valmir escreve. É um tipo particular de reflexão que se lança para além do anômalo. Ou seja, liga o cômico ao reflexivo e amargo, o que gera perplexidade. Então, a obra pirandelliana ela é humorística, mas nesse sentido de humor. É o riso amarelo machadiano. Sabe aquele riso cheio de dor, aquele riso que você ri, porque você percebe em si também aquela falta. Então, esse sentimento do contrário, esse humorismo é que faz com que você ria e pense sobre o motivo do riso. O cômico, não. Com o cômico não há essa concepção de por quê? Não, o cômico é de todo padrão, a gente ri e vai embora. Mas o humorismo, o humor pirandelliano, ele faz com que a gente ria, mas com aquela cara assim. É. Então você ri com dor de estar rindo. Então essa é a grande sacada do humorismo. Então o próprio Pirandello vai dizer no ensaio, ó, enquanto o sociólogo descreve a vida social tal como ela resulta das observações externas, então olha para fora e descreve o humorista, armado de sua arguta intuição, demonstra, revela como as aparências são profundamente diversas do ser íntimo da consciência. Falamos de consciência agora há pouco, então a gente percebe aqui, ó, a aparência não é a essência. Aquele paralelo machadiano volta aqui, a aparência e essência. Então, a forma e a vida. A forma não é a vida, mas sem forma, como compreender a vida? Sem vida não há forma, obviamente também. Mas aqui o que a gente percebe é que descobrir que as aparências são diferentes do ser íntimo da consciência é trabalho do humorista. Por isso que numa carta autobiográfica que ele escreve para o jornal La Lettre, que depois é publicado, o Pirandello vai colocar aqui pra gente, ó, eu acho que a vida é uma palhaçada muito triste, pois temos em nós, sem sermos capazes de saber como, por que ou por quem, a necessidade de enganar-nos. Quando você descobre que você tem essa necessidade de enganar-se e que os outros estão todos se enganando, aí você vive esse humorismo. Então o humorismo tá aí. Tá aí. No rir, porque a vida é isso aí, é ilusão total. Enganar-nos constantemente com a criação espontânea de uma realidade, uma para cada um, ciascuno a seu modo, e nunca a mesma para todos, que é descoberta de tempos em tempos o que é essa realidade ilusória e vã.
Quem entendeu o jogo, olha a grande questão. As personagens pirandalianas vão fazer o quê? Capire il gioco. Vão compreender o jogo, vão entender o jogo. Quem entendeu o jogo não pode mais se enganar. Mas quem não pode mais se enganar não pode tomar gosto nem prazer na vida. É assim que as coisas são. Perceba? Então o que o Pirandello está dizendo pra gente? Quem entende o jogo não pode se enganar. Então a vida é esse teatro de máscaras, tá? Entendi isso. Mas agora que eu entendi isso, como é que eu vivo bem com as outras pessoas? Está todo mundo sempre vivendo uma realidade ilusória e vã. Mas é assim que é. Então aí a gente vai falar dos desaiutados, dos desajustados, dos loucos, quando era o mato, quando eu fui louco. Então, percebe? Esse movimento pirandeliano é muito importante para discutir, que a gente vai discutir agora. Então, eu digo na minha dissertação de mestrado, discutindo essa concepção de verdade, em determinada medida, então, esse sentimento do contrário impede que haja uma única verdade absoluta na existência humana, uma vez que essa existência se sustenta num forte embate entre o ser interior e o exterior. E esse jogo de máscaras entre o eu e o mundo não gera um riso largo naquele que o compreende, mas sim um riso amargo e perplexo. O humorista é aquele que consegue, diante do ato cômico, ter a seriedade de analisar os motivos da comicidade. Captamos? Compreendemos? Pois bem, vamos adentrar então ao romance agora. O falecido Mathieu Pascal já foi em 1904, agora 1908 o humorismo, e a gente chega a 1926 com o Uno, Nessuno e Centomila. Nem e 100.000. Este romance demorou aí 15 anos aproximadamente para ser escrito. Tem muita coisa nele. É um romance que alguns vão dizer que é o romance da morte do romance. É um romance em que a narrativa acaba sendo colocada num segundo plano em prol de uma espécie de manifesto, de análise, de compreensão. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Avancemos. O que o professor Alfredo Bose vai dizer pra gente? Ó, que Nenhum e 100.000 é o último romance ideológico de Luigi Pirandello. Ele vai dizer isso. Nenhum e 100.000 é o último romance ideológico de Luigi Pirandello. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, a partir de então, uma leitura que é a do Bose, uma leitura que é a minha, que não é igual à do Bose, e a gente vai tentar amarrar tudo isso com Wolfgang Iser, para chegar num ponto aí que é a minha hipótese acerca desse romance, para que a gente se entenda bem. Vamos lá. Então, o que o Bose vai dizer, vai falar sobre ideologia, já que ele diz que é o último romance ideológico, é importante a gente perceber a concepção de ideologia no Bose. Então, o Bose vai dizer, ó, a literatura exprime, reapresenta, presentifica, singulariza, enxerga com olhos novos ou renovados os objetos da percepção, ilumina os seus múltiplos perfis e desentranha e combina as fantasias do sujeito. Isso é a literatura para o Bose. E aí ele contrapõe isso com a ideologia. Ele vai dizer que a ideologia, por sua vez, reduz, uniformiza os segmentos que reduziu, generaliza, oculta as diferenças, preenche as lacunas, as pausas, os momentos descontínuos ou contraditórios da subjetividade. E o que a gente sabe quando a gente se vale de uma leitura ficcional? Que uma das funções dos leitores e das leitoras é preencher as lacunas abertas pela ficção. A ideologia, então, por sua vez, impede que o leitor preencha as lacunas já dando as respostas para ele. Bose conclui: a literatura dissemina, a ideologia fixa cada signo e cada ideia em seu devido lugar, fechando sempre que pode o universo do sentido. Ah, tá, Valmir, e daí? E daí que você veja bem comigo. Se o Bose afirma que o Uno Nessuno Centomila é o último romance ideológico do Pirandello, é porque ele está dizendo que há um modelo fixo, fechado, um universo sentido mais ou menos estável dentro da obra do Pirandello, que é encerrado com
o um nem um e 100 mil, que de um modo ou de outro vai ser mais ou menos a mesma discussão, partindo do Bose, já que é fixo, a mesma discussão dada no falecido Mathieu Pascal. A vida é a forma, a concepção do sujeito, a relação da loucura, quem eu sou, quem eu deixo de ser, percebe? Espero que sim. Como é que começa, então, o 1 nem 1 e 100 mil, para a gente entender por que, que o Bose fala isso e para a gente se posicionar em relação ao que o Bose diz? O romance começa assim, ó. O que você está fazendo? Perguntou minha mulher ao me ver demorar estranhamente diante do espelho. Nada, respondi. Só estou olhando aqui dentro do meu nariz, esta narina. Quando aperto, sinto uma dorzinha. Minha mulher sorriu e disse: Pensei que estivesse olhando para que lado ele cai. Virei-me para ela como um cachorro a quem tivesse pisado o rabo. Cai? O meu nariz? E minha mulher respondeu placidamente: Claro, querido, repare bem. Ele cai para a direita. Péssimo lado para se cair, mas tudo bem. Então o que a gente percebe? Começa desse jeito. A gente vai ter um narrador que é um cara chamado Vitangelo Moscarda. Mais uma vez aqui a gente tem uma narrativa em primeira pessoa, um narrador falando de si mesmo. E esse Vitangelo Moscarda, ele está diante do espelho. Vitangelo Moscarda diante do espelho. Tem ali um espelho, ele está parado diante do espelho. Ou seja, tem dois Vitangelo Moscarda ali, um reflexo do outro. E esse Vitangelo Moscarda que olha para o espelho, está se apertando. E a mulher dele, Dida, olha e se pergunta: o que, que esse cara tá demorando aí, bicho? Por que, que ele tá demorando aí diante do espelho? E diz que o nariz dele, Moscarda, é torto. E ele fica maluco. Como assim meu nariz é torto? Ah, meu nariz não é torto. E ela diz, e não é só isso não. E veja que as suas sobrancelhas, elas fazem um Vzinho, assim, o seu nariz, as suas orelhas são mal grudadas. Você tem as pernas um pouco tortas. E ela vai contando para ele os vários defeitos que ele, Moscarda, tem, mas que nunca havia percebido em si mesmo. Então veja, o que a gente tem aqui e que vai ser a tônica do livro todo, a partir de então, é o movimento de Vitangelo Moscarda de tentar compreender de que forma aquilo que existe nele sempre existiu, só que ele nunca tinha percebido que lá estava. Como é que o óbvio estava dado? Eu poderia tê-lo visto, mas não tinha os instrumentos para ver. Precisou da mulher indicar para ele o que sempre lá esteve. Então, se o Vitangelo Moscarda é essa pessoa, a gente poderia fazer a relação com o Adriano Meis, que o Adriano Meis se constrói olhando para os outros e construindo a própria personalidade. Né? A gente falou que tinha um surgimento de um si. Só que agora o que a gente percebe é que o Vitangelo Moscarda, ele olha para o lado, para as outras pessoas e não vê. Ele olha para si e não vê. Mas quando outra pessoa, não mais ele, não é ele que olha e constrói, outra pessoa atravessa a sua existência, indica para ele o que de fato também existe, ele fica perplexo. Como é possível que outra pessoa me diga o que sempre existiu e eu não via? E eu não via. Então daí para frente, todo romance será uma tentativa de compreender como é que as outras pessoas nos veem, como é que a gente se vê, como é que a gente é e deixa de ser. Então é um romance de tomada de consciência a partir desse momento chave. Então é como se o romance já começasse no clímax. Começa no clímax, pau, é isso. Aí daí para frente é só virada e alternativas narrativas. Certo, certo. Vejamos. Então, o que, que a gente vai fazer para analisar isso aqui? E aí é uma questão do Valmir. O Valmir, partindo de Michel Zerrafá, que diz, de nossa parte, consideramos a pessoa, mas no romance, isto é, tal como a traduz uma linguagem, a linguagem da arte. Partindo de Michel Zerrafá, partindo de Foster, a gente vai discutir a concepção de pessoa e personagem, sapiens e fictus, obviamente levando em consideração a ideia do Bose, que diz que esse é o último romance ideológico, e a concepção de sujeito, principalmente aquela
advinda do Louis Althusser. Veja bem, a pessoa, Sapiens, é diferente da personagem Fictus. Só que o que a gente percebe aqui nesse livro? A gente vai perceber uma pessoa dentro do romance que eu vou dizer que é o Vitangelo Moscarda. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ou melhor, é como se fosse, atua dentro do romance como se fosse uma pessoa. Mas por quê? Porque este cara percebe que há uma personagem de si em cada um dos sujeitos. Ou seja, uma forma fixa de si nas outras pessoas. E esse cara, Vitangelo Moscarda, resolve fazer uma narrativa em que ele, olhando para o próprio passado, olha a importância da memória, constrói uma memória de si, e essa memória o que é? Constituir-se também como uma forma fixa, constituir-se também como uma personagem. Não é nenhuma dificuldade aqui pra gente a gente lembrar do Antônio Cândido no a personagem de ficção, na personagem de ficção, Antônio Cândido falando da personagem no romance e falando de como a personagem é fixa em relação à pessoa que é variável. Mas vamos ver isso melhor. O que Louis Althusser, porque eu estou falando para vocês que a gente vai analisar isso em relação à concepção de ideologia do Bose de sujeito do Althusser. O que Louis Althusser vai dizer para a gente? Que a categoria de sujeito é constitutiva de toda ideologia. Então é por isso que a gente está trazendo Althusser aqui. Se o Bose falou que esse é o último romance ideológico, eu acabei de contar para vocês o que vai ser dito, o Althusser vai dizer que a categoria de sujeito é constitutiva de toda ideologia, porque eu estou tentando provar que Vitangelo Moscarda atua como se fosse uma pessoa. Uma pessoa que, obviamente, é um sujeito. Aqui o Althusser, então, vai dizer que, ao mesmo tempo, nessa categoria de sujeito que é constitutiva de toda ideologia, mas ao mesmo tempo e imediatamente acrescentando que a categoria de sujeito só é constitutiva de toda ideologia, enquanto esta, a ideologia, tem por função, que a define, constituir os sujeitos concretos, como eu e você. Então veja, se o sujeito é a categoria que constitui toda ideologia, o faz por quê? Porque a função que define a ideologia é constituir os sujeitos concretos. Eu e você, uma pessoa. Então, uma personagem não é um sujeito concreto, mas uma personagem que atua como se fosse uma pessoa, ou é um sujeito concreto. Para você, como para mim, continua Althusser, a categoria de sujeito é uma evidência primeira. As evidências são sempre primeiras. É claro que você é um sujeito livre, moral, responsável, etc. E eu também. Mas por que a gente não poderia, neste caso, eu não estou falando disso para toda a narrativa de todos os tempos, não, mas neste caso pensar que também é evidente para Vitangelo Moscarda que ele também é um sujeito. E vamos à frente. E eu preciso demonstrar isso. Né? Com efeito, o caráter próprio da ideologia é impor as evidências como evidências, que não podemos deixar de reconhecer e diante das quais temos a inevitável e natural reação de exclamar em voz alta ou no silêncio da consciência: é evidente, é isso mesmo, é mesmo verdade. Então, quando a gente está sob efeito da ideologia, e eu preciso explicar, né? Quando a gente está sob efeito da ideologia do ponto de vista altusseriano, não há como negá-la. E por quê? Porque a ideologia faz com que a gente chegue à conclusão de que as coisas são o que são, porque são assim mesmo. A gente naturaliza as coisas. Então, uma pessoa é uma pessoa porque é uma pessoa, não há discussão. Percebe? E esse é o efeito próprio da ideologia. É fazer com que as coisas sejam o que são. Então, o que é natural? É natural que um homem rico seja rico. E por quê? Porque veio de família rica. Percebe? A gente vai naturalizando. É natural. Não, mas não há natureza na riqueza. A riqueza é matéria e não natureza. E se é matéria e não natureza, a gente está falando de uma
constituição social que poderia ser outra. E se poderia ser outra, é porque não é naturalmente o que é. Dito isso, a gente então passa a discutir a noção de personagem, porque a personagem é o que é, mas poderia ser outra coisa. Porque a personagem é fruto da imaginação de uma pessoa. E a partir do momento que a personagem Vitangelo Moscarda, que é fruto da imaginação de Pirandello, constitui uma memória para si mesma, ela não está se constituindo como uma pessoa, como se fosse uma pessoa, e constituindo para si uma personagem, isto é, constituindo um passado para si, não está se construindo como uma personagem? Eu acredito que sim. E vejamos um trecho aqui. Logo após essa discussão com a sua mulher, o Vitangelo Moscarda, ele sai de casa e passa a observar as pessoas e fala com as pessoas e vai mostrando os defeitos que as pessoas têm e que elas mesmas nunca pensaram sobre. O que ele está fazendo? Desnaturalizando, tirando o natural daquilo e chamando atenção para aquilo que ninguém nunca chamou atenção, ou seja, está tirando as evidências do lugar de evidências. E aí você pensa, putz, então ele entendeu. O Vitangelo Moscarda, aí, Valmer, você está falando que ele não é uma pessoa, que ele é uma pessoa? Não, é uma personagem. Por quê? Porque ele é claramente alguém superior às pessoas. Ele entendeu o jogo. Ele entendeu como a vida é. Só que veja como após essa discussão o romance vai terminando a primeira parte. Olha lá. Poucos passos depois, ouvi chamar. Ei, Psyu! Alguém chamou. Ei, Psyu! E esse cara falou, bom, deve ser comigo. Olha a evidência tomada como evidência. Calmo, calmo, com o dedo ele me chamou para perto e então perguntou, desculpe a curiosidade, mas depois de você, sua mãe teve outros filhos? Não, nem antes nem depois, responde ele. Sou filho único. Por quê? Por quê? Me disse ele. Se sua mãe tivesse engravidado uma segunda vez, certamente teria tido um outro menino. Ah, é? E como é que você sabe? É que as mulheres do povo dizem que quando os cabelos de uma criança terminam num rabichinho como este que você tem aí na nuca, a criança seguinte será do sexo masculino. Levei a mão à nuca e com um risinho frio de desprezo perguntei-lhe, eu tenho... Como é que você disse? E ele, um rabichinho, meu caro. É como chamam em Henriqueire. Ah, mas isso não é nada, exclamei. Posso mandar cortá-lo. Negou, primeiro com o dedo, e então disse. Fica sempre o sinal, meu caro, mesmo que você mande raspá-lo. E dessa vez foi ele quem me deixou plantado. Então veja, ele tinha, Vitangelo Moscarda, falado com essa personagem, dito, ó, você tem esse defeito, e saiu triunfante, venci, mostrei para todo mundo que tá todo mundo errado, agora eu entendi o jogo, eu sou melhor do que outros. Só que daí essa personagem que estava ali, que tinha sido tomada de assalto por Vitangelo Moscarda, o chama e fala, mas veja bem, e essa coisa aí na sua nuca que você nunca viu? Não, mas isso aí eu corto. Você pode cortar, mas fica sempre o sinal, meu caro. Fica sempre o sinal. Mas por que você está querendo dizer? Ora, se é um livro ideologicamente comprometido, a personagem ideologicamente comprometida, então fica sempre o sinal, porque a ideologia deixa com que, ou faz com que as evidências sejam tomadas como evidências. E quando você descobre que é assim que a coisa funciona, isso não faz com que você se transforme em alguém livre. Não completamente. E por quê, Valmir? Porque fica sempre o sinal, meu caro. Em 1926, então, e aqui quem tá falando sou eu mesmo, né? A análise do Valmir. Luiz Pirandello colocará em uma cena de seu romance o que Althusser, essa cena que a gente acabou de ler, o que Althusser conceituará em outros termos só em 1971, com ideologias e aparelhos ideológicos do Estado. Abre aspas, o pequeno teatro teórico, é assim que Althusser diz, de Althusser, em que uma autoridade, normalmente pelas costas, repercute a interpelação. Psyu, você aí. Veja, a gente tem o Psyu, você aí aqui, e no texto do Pirandello, a gente teve um Ei, Psyu, você.
E isso é uma interpelação, isto é, o momento em que você descobre que é um sujeito para os outros, porque os outros tomam você como alguém que faz parte daquela mesma realidade de sociedade. Um indivíduo, em 90% dos casos, sempre aquele que é avisado, essa informação o Althusser não explica, volta-se acreditando, suspeitando, sabendo que se trata dele, portanto, conhecendo que é realmente ele que é avisado pela interpelação. Então, quando alguém diz, ei, você aí, você olha para trás e tem certeza que é com você, porque se alguém te interpela como um sujeito, você é um sujeito. Você sabe que pode vir a ser alvo daquilo e acaba sendo. E aí é interessante a gente pegar o Michel Pechet, que vai analisar essa parte altusseriana e construir a noção de formação discursiva. Se liga, o próprio de toda formação discursiva, porque se eu sou um sujeito, eu sou um sujeito do discurso, estou inserido no discurso e porque alguém me interpela discursivamente, eu me transformo num sujeito do discurso. Óbvio. Então, o próprio de toda a formação discursiva é dissimular, na transparência do sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal. Objetividade material, essa que reside no fato de que algo fala, essa parte, sempre antes, em outro lugar e independentemente, isto é, sob a dominação do complexo de formações ideológicas. Valmir, entende nada? Simples. Não, não é simples, mas veja. O sujeito, ele é faz parte de uma formação discursiva e essa formação discursiva dissimula. Ô, Valmir, como assim? Há uma dissimulação, uma ideia de que as coisas são transparentes, quando na verdade elas não são. Então, se eu digo livro e aponto para este objeto que seguro, então a palavra livro e o objeto que eu seguro parece que são necessariamente a mesma coisa. Mas, meus amigos e minhas amigas, não são a mesma coisa. O sentido não é transparente. A palavra não é o que diz. A palavra foi disputada e teve seu sentido disputado dentro dessa formação discursiva, isto é, dentro desse contexto sócio-histórico, e essa disputa foi vencida por alguém e isso fez com que as pessoas a partir de então usassem o termo, a palavra em relação a algo, mas porque estão repetindo uma constituição anterior a si mesmo. Então, quando você entra dentro, porque não dá para entrar fora, mas se você entra na sociedade, você entra numa formação discursiva que antecede os sentidos e significados que você dá para a sua própria existência, que antecede os sentidos e significados que são possíveis de dar para quem você mesmo é. Volta comigo. Quando lá em O Falecido Mathieu Pascal, o Mathieu Pascal diz, a única coisa que eu posso falar é eu me chamo Mathieu Pascal, é porque o nome antecedeu o próprio Mathieu Pascal e independente dele, pessoa, aquele nome era dele. Veja, independentemente dele. Tanto é que quando ele morre, não quer dizer que ele deixa de ser Mathieu Pascal, ele tenta ser Adriano Meis, mas descobre que aquilo que o antecedeu interferia de tal forma na sua existência que ele não poderia assumir uma nova forma sujeito. E aí, Valmir, o que isso quer dizer? Este algo que fala, dissimula na transparência do sentido, mas quando você descobre isso, você percebe que é tudo ideologicamente comprometido. Lembrando, fica sempre o sinal, meu caro, mesmo que você mande raspá-lo. Então, aí a ideia de ideologia para o Pirandello
ou melhor, dentro do texto do Pirandello em relação ao Althusser, e tudo isso porque o Alfredo Bose disse que este era o último romance ideológico. Então a gente vai ampliar isso aqui agora, certo? A gente já discutiu essas ideias, só para a gente não esquecer. Estamos discutindo a relação pessoa e personagem por meio do ponto de vista ideológico, por meio do ponto de vista da formação do sujeito da ideologia, porque é o que a gente está usando aqui, althuseriano, pechetiano. Ok, vamos avante. Lá no livro do Alfredo Bose, Céu Inferno, no livro do Alfredo Bose, Céu e Inferno, ele vai discutir o outro Pirandello. Então ele vai dizer que existe um que é o ideológico, em que, que acaba com o um, nenhum e 100.000, que é o mais corriqueiro. E diz ele, o Pirandello ideológico é aquele que trabalha com relativismo pirandelliano. Tomamos a expressão por verdade global e identificamos toda a obra de Pirandello com a mais brilhante de suas fórmulas. Così é, se vi pare. Assim é, se vos parece. Ou seja, as coisas assim são, se parece para vocês. Porque se somos todos tomados pela ideologia, as coisas dão a aparência, porque temos a aparência da naturalização, a aparência da transparência do sentido, coisa que de fato não é, mas quando você está tomado pela ideologia, você não sabe que não é. Perceba como o humorismo aqui é importante. Esse é o Pirandello ideológico, e segundo o Bose, é o Pirandello que está aqui, no 1, nenhum e 100.000. E tem o outro Pirandello, é aquele que viria depois de 1, nenhum e 100.000. Aquele que trabalha com evasão e metamorfose, os últimos motivos da parábola pirandelliana, o cansaço de toda dialética, a abolição de todo esforço racional e discursivo. Então diz isso o Bose. Então, a dialética, se no outro Pirandello está cansada, é porque no Pirandello ideológico ela é o motor da própria narrativa. A abolição de todo esforço racional quer dizer que a racionalidade é motor do Pirandello ideológico e discursivo. Va bene, andiamo. E diz ele agora especificamente sobre 1 e nenhum e 100.000. Diz ele, discutindo essa estrutura narrativa e o modo como o Vitangelo Moscarda se posiciona em relação à Dida, em relação às outras pessoas. Você já viu como é que isso dá, uma tentativa de perceber-se. E diz ele, abandonados os mitos da matéria e do espírito absolutos, já discutimos e já percebemos que não há mais o absoluto, eu não sou só o que acho que sou e nem sou aquilo que os outros acham. Então a gente não é absoluto, a gente tem a dialética, minimizadas as noções tradicionais de cosmos e de razão, certo? O cosmos, essa ordenação e a razão, o logos. O que resta? Pergunta Bose e responde ele mesmo. O sujeito isolado, a consciência atomizada, o homem só. Isso é o Bose afirmando. Só sobra o homem só. Ok, mas ele não para aí, ele vai. O herói, falando de Vitangelo, ao reconhecer-se fragmentado nas 100.000 imagens que os outros forjavam arbitrariamente de seu próprio eu, e incapaz de ver-se uno, ao nome 1, nenhum e 100.000, resolve, à força de praticar atos gratuitos e socialmente absurdos, destruir todas as falsas personalidades que a sociedade construíra para fixá-lo em uma forma estável. A gente precisa ir pegando o que o Valmir já falou anteriormente. O Valmir sou eu. Porque veja, a forma entra em relação com a vida. A forma, ela fixa a vida, que é um fluxo contínuo. Então, expliquemos. A vida é um fluxo contínuo. A vida não para. É impossível ver-se vivendo. Por quê? Porque a vida não permite que você pare para olhá-la. Ela permanece em eterno movimento. Tanto é que lá no falecido Mathieu Pascal, na segunda premissa, a discussão é:
maldito seja Copérnico. Por quê? Porque Copérnico é que instituiu que não era mais a Terra o centro do universo e as coisas giravam em torno dela, não, a Terra é que girava junto com os outros corpos celestes em torno do Sol. Então, o Copérnico instituiu que não estávamos parados, mas sempre em movimento. Então, a vida é isso. Ainda Bose. Resultado. Abolidas as imagens criadas pelo próximo, o eu social, também ele anula-se. Então o Bose está dizendo que quando as imagens criadas pelos outros são abolidas, saem de cena, o próprio eu se anula, já que mais nenhuma consciência o reflete. E aqui a gente vai começar a questionar o Bose. Por quê? Porque a gente concorda com ele que se o outro ele não nos dá a possibilidade de construção de quem somos, isso a gente veio discutindo até agora, a gente deixa de ser. No entanto, quando ele completa o seu raciocínio dizendo que nenhuma consciência o reflete, a gente vai ter um ponto. Nem 100.000, nenhum. Ninguém, diz Bose. A desagregação da consciência desemboca assim no puro nada. E com isso nós não concordamos. Ora, Valmir, e por que? Vamos mais aqui. Vamos pensar o que o Bose considerou ao afirmar a desagregação do eu desse jeito em Pirandello, e principalmente em 1 nem 1 em 100.000. Ele diz que nenhuma consciência reflete. Por quê? Porque as imagens do eu foram abolidas pelo eu social, pelo próximo, e, obviamente, aboliu-se uma imagem pessoal. Isso o Bose considerou. Então, esse é um dado textual da própria narrativa. Realmente, o narrador fala isso. Veja aqui, ó. Quando está acabando o primeiro livro, que é uma espécie de primeiro capítulo do livro, o Vitangelo Moscarda, diante de toda essa análise de si em relação aos outros, conclui, que eu não era para os outros o que até agora pensara que fosse para mim. Olha a conclusão a qual ele chega. 2, que eu não podia me ver vivendo, tudo que a gente já discutiu, hein? 3, que, não podendo me ver vivendo, ficava alheio a mim mesmo, isto é, como alguém que os outros podiam ver e conhecer, cada um a seu modo, mas eu não. Isso o Bose pega com certeza. 5, eu faço um corte, que o meu corpo, se o considerasse desde fora, era para mim como uma aparição de sonho, uma coisa que eu não sabia que vivia e ficava ali, à espera de que alguém a levasse. Então, eu fora do corpo, pensando no corpo, é como se os outros estivessem comigo o tempo todo e me levando sem que eu pudesse fazer alguma coisa. Então, quando não há os outros, eu também desapareço. 7, que enfim, aquele corpo em si mesmo era a tal ponto nada e a tal ponto ninguém que um fio de ar podia fazê-lo espirrar hoje e amanhã levá-lo embora. Ora, não tem como dizer que o Bose está equivocado, então, nesse sentido, quando a gente chega nessa parte da narrativa. No entanto, e aqui o nosso ponto, a gente acredita que o Bose não considerou algo importante, que quando Vitangelo Moscarda narra a própria história, ele passa a atuar como se fosse uma pessoa, o que faz haver 2 Vitangelo Moscarda no texto, no mínimo. Valmir, mas como isso interfere na análise do Bose? Ora, o Bose disse que nenhuma consciência refletia Vitangelo. E se nenhuma consciência reflete Vitangelo, ele desemboca no puro nada, zero absoluto nesse sentido, ou quase. No entanto, a gente vai ter que discutir que o Vitangelo Moscarda narra a si mesmo, e ao fazê-lo, reflete sobre si, e portanto não poderia e não pode ser considerado como o aniquilamento total da pessoa. E ao fazê-lo, ao narrar, ao constituir passado para si, ele se transforma numa personagem de si. Mas para que se transforme numa personagem de si, ele deve atuar, e é isso que eu acredito, como se fosse uma pessoa. Vejamos então um trecho. O que acontece? O Vitangelo Moscarda, ele
fez o seguinte, cara, ele tá tentando agora rever a imagem que os outros têm de si mesmo e as pessoas, dele mesmo, e as pessoas acreditavam que ele era um usurário. Por quê? Porque ele era filho de um banqueiro lá em Riquere. Então, o dono do banco era o pai dele. E ele, como você já sabe, de saiu tarde, não trabalhava, nunca fez muita coisa, ok? Se casou com Dida, que era uma mulher também de alta sociedade, todo mundo ali sem muitas preocupações com a existência, percebe? Percebe. Então, o que que acontece? Agora que ele descobriu que há uma imagem dele pelo mundo, ele quer refazer essa imagem, rever essa imagem. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um casal, Marco de Dio e sua mulher Diamante, vai pegar esse casal que há tempos mora numa das casas de seu pai. O pai do Vitangelo morreu, certo? E morreu chateado porque o Vitangelo nunca deu um filho para o pai, ou seja, não vai continuar a linhagem, né? Então o Vitangelo meio que não tá muito aí para isso. Mas a verdade é que agora ele quer mudar a sua imagem de usurário perante a população, porque ele descobriu que as pessoas têm uma imagem da gente. E essa imagem depende da gente, porque somos todos ideologicamente comprometidos, anteriores a gente mesmo. Pois bem, aí o que ele fez? Ele mandou expulsar Marco Didi e sua mulher Diamante da casa em que eles viviam, porque eles não pagavam aluguel há muito tempo. Só que ele tinha um plano, e aqui entra a ideia do humorismo. Lembra o sentimento do contrário, aquela coisa? Qual era o plano? O plano era o seguinte: vai expulsar esses caras. Só que quando terminar de pegar todas as coisas do Marco Aurélio e de sua mulher Diamante, aí ele vai dizer: ó, na verdade, a casa é de vocês. Toma essa casa para vocês. E ele vai fazer isso. E ele faz. E as pessoas, ao invés de dizerem: nossa, como o Vitangelo Moscardo é bondoso, começam a chamá-lo de louco. Esse cara é louco, 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 louco. Ou seja, ele está tentando pautar as pessoas, pautar a realidade. Só que a realidade, bicho, ela é independente de cada um de nós. A gente já falou disso. Então, a sociedade ela age como sociedade e nós vivemos assujeitados a ela, ou seja, a imagem que os outros têm de nós independe muitas vezes do esforço que temos para garantir a nossa própria imagem. E ele, Vitangelo Moscarda, tentou pautar a sociedade, mostrar qual era a visão que os outros deveriam ter dele, mas acabou o seu tiro saindo pela culatra, ele foi chamado de louco. E aí, sua esposa, Dida, e um dos altos funcionários do Banco Contorso chamaram o Vitangelo para conversar e falaram: meu irmão, que é isso, cara, que você tá fazendo? E depois isso vai reverberar, a coisa vai ficar ruim. Ele vai se separar de Dida, vai entrar numa situação complicada. Mas até lá, chega aqui comigo, ó, lê comigo. Didi e Contorso, os quais estavam seguríssimos de que ali naquele pequeno salão fôssemos agora 3 e não 9, ou melhor, 8, visto que eu, para mim mesmo, já não contava mais. Quero dizer, então ele para completamente de contar, de fazer a diegese, de fazer a narrativa. Esse narrador para fazer uma análise da situação. Ok, então a gente tem aqui uma interferência narrativa, bem à moda machadiana, né? A gente já sabe disso. Então essa digressão é uma digressão existencial, que vai discutir a comicidade, de um modo ou de outro, o humorismo da existência. E aqui a gente vai ter uma mola de questionamento do ponto de vista do Bose. Vê lá. Então, quem eram essas 9, ou melhor, 8 pessoas ali naquela sala? Então o Vitangelo Moscarda diz: Dida como era para si, Dida como era para mim, Dida como era para Contorso. Então, Dida em 3 versões. Contorso como era para si, Contorso como era para Dida, Contorso como era para mim. O querido Gengê de Dida e o caro Vitangelo de Contorso. Veja, então cada um tem 3, menos o Vitangelo,
que tem a visão dele para Dida, que é a do querido Gengê, e a visão dele para Contorso, que é o caro Vitangelo. No entanto, ou seja, se a gente pegasse isso como a verdade total e absoluta e levasse a personagem apenas em conta como o faz Bose, teríamos de concordar com Bose que nenhuma consciência mais reflete o Vitangelo Moscardi, e portanto a gente cai no absoluto nada. No entanto, a gente vai ter que pensar aqui. Quem é que está narrando isso? Quem é que está contando? Ora, não é Vitangelo. Não é Vitangelo que tem uma ideia de si já vivida, uma ideia de si no passado. Ora, se ele faz isso, como não compreender? Como não compreender que ele tem uma visão de si também? Então, ele é a consciência que se reflete. O trecho, pelo menos é isso que eu acho, o trecho termina da seguinte forma. Naquele salão se preparava entre aqueles 8 que se achavam 3 uma bela conversa. No entanto, há um nono que está a falar. Um nono que está a dizer, que está a narrar, que está a se recordar do vivido. E este que está a narrar e a se recordar do vivido, nada mais é do que o narrador Vitangelo Moscarda. E, portanto, aqueles 8 de quem ele fala são os personagens de sua narrativa. Mas são gente que vive, mas se transformam em seres de ficção. E quem é que é capaz de transformar o real em ficção, se não uma pessoa? Então, do meu ponto de vista, o Vitangelo Moscarda atua como se fosse uma pessoa quando narra e constrói uma imagem de si, que nada mais é do que uma personagem ficcional. Então a gente teria Dida e Contorso em Moscarda, ou seja, ele vê Dida e vê Contorso e narra, então ele não pode ser um total apagado. E mais do que isso, o apagamento total é diferente da sensação de apagamento. Ele tem uma sensação de apagamento, mas ele não está completamente apagado, senão não poderia narrar. E esses 989, Vitangelo Moscarda, narrador, volta a ter uma imagem de si ao associá-la ao vivido pelo Vitangelo Moscarda, personagem. Então a gente poderia concluir esse ponto dizendo que a alegada perda do si mesmo da personagem é factual, é um fato. Mas, isso é o Valmir dizendo, perdura somente até o momento da organização da vida de Moscarda em forma de narrativa. Dispersão e união seguem-se continuamente. E, ao mesmo tempo em que faz com que haja uma identificação brutal entre o sujeito narrado e o sujeito narrador, distinguem-nos. Quer seja pela escolha das lembranças a serem traduzidas em narração, quer seja pela organização dessas lembranças para os leitores. E seriam os leitores os 10º sujeitos na sala? Cada um de nós, então, seríamos os 10º que invadiríamos aquela narrativa e nos faríamos sentir como transformação do texto literário em obra? Me parece que sim. Então, qual é a minha hipótese? É a de que Vitangelo Moscarda atua de tal forma no romance de Pirandello que pode ser lido tanto como se fosse uma personagem, como de fato é, como se fosse uma pessoa. Só que para fazer isso, eu vou ter que ampliar aquilo que já discutíamos e vamos ter que trazer o Wolfgang Iser, a leitura que o Luiz Costa Lima faz do Wolfgang Iser, a teoria do efeito estético, teoria histórico-cultural, o leitor como interface, da Carmen Sevilha Gonçalves dos Santos e o Michel Zerrafá, pessoa e personagem. E a gente avança. O que o Iser vai dizer? Que é preciso, no entanto, levar em conta que os textos ficcionais constituem seu próprio objeto e não copiam objetos já dados. E você fala, pô, Valmir, mas se o texto ficcional constitui o seu próprio objeto e não copia a realidade, então você não pode dizer que o Vitangelo Moscarda copia um ser humano. Você não pode dizer isso. E aí eu vou ter que dizer para vocês que eu não estou dizendo isso. Eu digo que o Vitangelo Moscarda, ao narrar-se, constitui-se como se fosse uma pessoa
E aí o Weiser vai dizer: um certo mundo que é forçosamente particularizado possibilita um paradigma para o geral. E este, pelo caráter particularizado do mundo representado, se transforma em uma experiência determinada. Então, na verdade, o que a gente tem é um mundo particular, o mundo da narrativa, que se transforma num paradigma para o geral. Seres humanos fazem isso. O que? Constroem um passado através da memória e, ao fazê-lo, constrói uma personagem para si mesmo. E por quê? Porque quando se vive o passado, se vive no presente. Recordar-se do passado não é revivê-lo, é atualizá-lo. E para se atualizar, é necessário, portanto, estar vivo. E para construir um passado, é necessário, portanto, traduzi-lo numa forma fixa. O passado fixo está. Quando cai dentro da narrativa, se transforma numa forma personagem. Diz Weiser ainda: o mundo do texto, sob o signo do como se, não mais pode se designar a si mesmo, mas sim remeter ao que não é. E é isso. A ficção não fala de si, mas fala do que não é. A ficção não fala da própria ficção, mas fala do que ela não é. E o que ela não é? A vida real. E ela fala, portanto, da vida real. Noutras palavras, embora ele, o texto ficcional, não seja um mundo real, deve ser considerado como tal. E é isso que fazemos. Então, o Weiser vai colocar pra gente que os atos de fingir têm a ver com aquela concepção jacobsiana de seleção e combinação. Diz ele: o texto ficcional contém muitos fragmentos, coloquei em branco aqui para vocês darem uma despertada, que eu acho que vocês já estavam dormindo. Contém muitos fragmentos identificáveis da realidade, que através da seleção são retirados tanto do contexto sociocultural quanto da literária prévia ao texto. Assim, retorna ao texto ficcional uma realidade de todo reconhecível, posta, entretanto, agora sob o signo do fingimento. Então, esse signo do fingimento só pode ser o como se. Por conseguinte, este mundo é posto entre parênteses, que deve ser apenas entendido como se o fosse. Pelo reconhecimento do fingir, fictus, ficcionalidade, todo o mundo organizado do texto literário se transforma em um como se. Ô, Valmir, e daí? Ora, e daí que o mundo do texto ficcional atua como se fosse o mundo real. E ao atuar como se fosse como o mundo real, permite que a gente conclua que o Vitangelo Moscarda atua como se fosse uma pessoa. Então, o Vitangelo Moscarda, já sabemos, é um dado textual da própria narrativa quando personagem, certo? Mas quando narra a própria história, ou seja, uma personagem que assume a função de narrador, atua como se fosse uma pessoa, o que faz haver dois Vitangelo Moscarda no texto, já falamos sobre isso. Então, como que a gente pode organizar isso? A gente pode pensar que há um Vitangelo Moscarda narrador, que é o narrador personagem do romance Um Nenhum em 100 Mil. Esse Vitangelo Moscarda narrador assume a função de pessoa ao contar o passado e imobilizar-se como se fosse uma personagem. E esse Vitangelo Moscarda, que é personagem, na verdade é fruto das lembranças do Vitangelo Moscarda narrador, ou seja, é uma invenção, é uma ficção. E quem é que ficcionaliza? Seres humanos. É o outro do narrador. Pois bem, então eu poderia, para ir completando, agora é a minha análise aqui, para finalizar, eu coloquei em azul. Para ir completando e fechando essa análise do desaparecimento de si em o falecido Mathieu Pascal e Um Nenhum em 100 Mil, eu quero trazer um texto prévio da minha tese e quero ler com vocês. Então veja, a pessoa tem uma identidade quando aquele que diz eu e aquele a quem este eu se refere são o mesmo sujeito. Uma identidade reflexiva, portanto. Eu, digo eu,
E isso, para mim, né, essa relação reflexiva, constrói uma identidade, diferenciando-se do outro, do tu. Antecipando um pouco nossa análise sobre a relação entre lógica e identidade ilusória, aqui poderíamos encontrar bom argumento para assumir que Vitangelo Moscarda, em um nem um em 100.000, age como se fosse uma pessoa. Veja-se que a identidade, do modo como acabamos de expor, impõe a identificação e diferenciação. Ou seja, eu sou quem sou, eu digo eu e me identifico com o que digo, e, portanto, não sou o outro. Identificação e diferenciação. E é nesse ponto que a pessoa, o ser pensante, existe e dá sentido à própria existência. Assim, se Moscarda fala de si no passado e se imobiliza como personagem literário, há identificação. Então, entre o eu que diz e o passado que se transforma em personagem da narrativa. Ao mesmo tempo, como a personagem Moscarda não atingiu ainda o conhecimento de que, por exemplo, está lá no trecho, a verdade é esta, tudo são fixações, hoje vocês se fixam de um modo e amanhã de outro, então há diferenciação. Por quê? Porque quando o Vitangelo Moscarda resolve contar a sua história, ele já sabe tudo o que viveu e tudo o que vai contar. Mas ele conta e coloca uma personagem que não sabe ainda, que só saberá no mesmo momento que o leitor sabe. Ou seja, a gente não fica sabendo antes as coisas. Ora, isso implica uma duplicidade no interior e no exterior de Vitangelo Moscarda, tal qual ocorre com todos e cada um e cada uma de nós, quando nos aproximamos e ou nos afastamos das imagens e das ações que nos identificam para nós mesmos e para os outros. Trecho. Vitangelo Moscarda, então, se entendendo, diz: e se considerarem bem, parou de narrar a narrativa e conversa com o leitor. Esse jogo necessariamente me levaria à loucura. Qual jogo? De compreender-se como um para si, nenhum para os outros, 100.000 para si e para os outros. Ou melhor, a este horror. A consciência da loucura, fresca e clara, senhores, fresca e clara como uma manhã de abril, lúcida e precisa como um espelho. Ô, Valmir, como assim? Veja, na primeira vez corri o risco. Um risco que todos corremos, como se verá, ele já sabe o que vai acontecer, mas você não sabe, nem a personagem, de ir parar no manicômio, mas não foi o suficiente. Deveríamos arriscar a vida para que eu enfim retomasse e reencontrasse nenhum em 100.000, a via da sanidade. Mas não antecipemos. Como assim deveríamos? Ele e as 100.000 imagens dele e a nenhuma imagem dele arriscaram a vida, isto é, colocaram-se numa situação de perigo para reencontrar a via da sanidade. Mas aqui eu me perguntaria e coloco para vocês essa questão também. O encaminhamento narrativo argumentativo indica que o horror a que se refere o narrador é justamente a consciência, lúcida e precisa como um espelho da loucura. A compreensão lúcida de que o espelho não nos reflete como somos, mas nos imobiliza e, nesse sentido, nos mata como seres viventes. Ah, por que mata? Porque maledetto sia Copérnico, maldito seja o Copérnico. O mundo gira, meu irmão, a vida vai. A vida não para. Agora, se você olha para o espelho e acredita que lá a sua imagem se mobiliza e que aquele é você, você morreu, você deixou de viver, você é só uma personagem. Então, nesse sentido, nos mata como seres viventes e que é dotada de horror. A ilusão de uma identidade singular é o aprendizado de Moscarda. A ilusão. Dessa forma, o horror que expõe o paradoxo da existência e a ilusão da identidade é a única via da sanidade. Mas não deixa de ser um paradoxo e um horror. Por isso mesmo é rejeitado pelos outros. Os outros vão entender isso como bom? Cara, você entender que o que você olha no espelho é uma possibilidade de si que morre e que para continuar existindo precisa se fixar numa forma personagem. Você conta isso para os outros vão falar, não, eu ontem era o mesmo que sou hoje. E não. Essa consciência da vida e da ilusão toma de assalto Vitangelo Moscarda. E
essa ideologia, vida e forma que toma o texto todo é da qual o Bose falava, e a gente concordou com ele. A gente só não concorda que desemboca no puro nada. Por quê? Porque Vitangelo Moscarda tem compreensão de si aqui. E se coloca numa posição de pessoa. Então, Vitangelo, aqui é uma pergunta. Eu quero pensar isso com vocês. O Vitangelo é uma personagem cônica? Foster o Foster vai dizer que há personagens planas e redondas. Mas a minha pergunta é, seria Vitangelo Moscarda uma personagem plana e redonda ao mesmo tempo? Plana, uma dimensão, redonda, duas dimensões, e cônica, três dimensões? Então, os ritos numa personagem plana, a gente já sabe como é que vai ser. Agora, numa personagem redonda, como ela vai agir, isso não é tão fácil assim de ser compreendido. A personagem redonda nos surpreende. Agora, e o Vitangelo Moscarda? Ele é plano, porque você já sabe como é que as coisas vão se dar, ele é um personagem. Mas ele é redondo, você também não compreende tudo. Ele também te surpreende. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, porque ele narra uma ideia de si. Ele é aquele que se constrói. E quando se constrói, ele se constrói como plano. Mas quando é o narrador que para de contar e de repente traz uma digressão, ele não é mais plano, ele é redondo. Mas se ele é as duas coisas ao mesmo tempo, porque há uma identidade, ora, então ele é um cone. Pelo menos é isso que eu espero defender. Que há uma terceira formulação possível para a personagem, que é uma personagem cônica, em alguns casos, em alguns modelos, como esse. Conclusão, então. A verdade é esta, tudo são fixações, hoje vocês se fixam de um modo e amanhã de outro, tá lá no Pirandello. Mas o Pirandello dá ao Vitangelo Moscarda a possibilidade de jogar isso para alguém. E isso vai ser jogado com Ana Rosa. Depois que termina o relacionamento, né, porque vai embora a Dida, o Vitangelo Moscarda, ele vai para perto de uma amiga da mulher, Ana Rosa, que fica completamente apaixonada, mas ao mesmo tempo iludida. É uma coisa muito louca que ela tem com o Moscarda. E aí os dois estão vivendo ali juntos, mas não como um casal. E o Vitangelo Moscarda então tem a seguinte sacada: eu vou explicar para ela o que eu entendo, essa ilusão da existência. Lembra, ele compreendeu o jogo, mas eu disse que isso não é para todo mundo. Eu falei isso para vocês. Veja, a Ana Rosa, ela tá no espelho e ela treina as imagens que ela quer mostrar para as outras pessoas. E um dia ela dá um sorriso, o Vitangelo Moscarda acha estranho e ela pergunta: esse sorriso que eu tô dando é o mesmo que você me viu dando esses dias diante pro espelho? E o Moscarda, como era desesperado, diz: olha, não tem como eu saber isso, porque é você que sabe isso, eu não posso. Se você quiser congelar isso, é melhor fazer uma fotografia desse sorriso. Aí Ana Rosa responde: eu tenho uma, me disse, uma grande, está na gaveta mais baixa do armário, pegue-a pra mim, por favor. Vamos ver por que ela pede pro Vitangelo pegar pra ela. Porque assim, ela foi tão tomada por essas ideias do Vitangelo Moscarda que ela atirou nele. Ela ia matá-lo, irmão. O negócio é sinistro. Ela atirou nele. Só que antes disso, ela atirou no próprio pé. É uma loucura. Você tem que ler. Você tem que ler. O que importa agora é essa constituição da identidade. Veja. Pega pra mim, por favor. E aí o narrador: a gaveta estava cheia de fotografias suas. Ela me mostrou várias, antigas e recentes. A questão temporal. Todas mortas. Lhe disse. Ela se virou para mim bruscamente: mortas? Por mais que tentem se passar por vivas. Mesmo essa com o sorriso, e também esta pensativa, e esta com os olhos baixos. Por que mortas? Se eu estou aqui viva. Olha aqui, há um narrador, Vitangelo Moscarda, que se constrói como personagem, como se constrói como personagem, se mobiliza e morre. Mas se ele se constrói como personagem, ele tá vivo como uma pessoa. E é isso que ele tá dizendo pra Ana Rosa. A sua imagem em fotografia é você morta. Uma personagem é um ser morto.
Mas ela pergunta, mas eu estou aqui, viva? Sim, senhora, sim. Porque agora não está se vendo. Mas quando estava diante do espelho, no instante que se via, não estava mais viva. Por quê? Porque é impossível ver-se vivendo. A vida não se vê, a vida se vive. Quando você para olhar, você para de viver. E por quê? Ele vai explicar. Porque para se ver é preciso fechar a vida em um átimo, em um instante, como diante de uma máquina fotográfica. A senhora assume uma pose. E posar é como se tornar uma estátua por um momento. E aqui é a minha pergunta. E não é isso que o narrador Vitangelo Moscarda faz de si mesmo quando constrói o livro? Uma máquina fotográfica. A vida se move continuamente e nunca pode ver a si mesma. Quer dizer que eu, viva, nunca me vi? Jamais como eu posso vê-la. Mas eu vejo uma imagem da senhora que é só minha, uma imagem que certamente não é a sua. A sua, viva, a senhora talvez a possa ter vislumbrado em alguma foto instantânea que lhe fizeram. Que lhe fizeram. Você não estava vendo. E aí, sem ver, e sem ver que estava sendo vista, talvez você vislumbrasse a vida. Mas sem dúvida, deve ter tido uma ingrata surpresa. Porque, olha o começo do livro, nós não somos quem achamos que somos. Nós também somos isso. Talvez tenha até relutado em se reconhecer naquela imagem descomposta em movimento. É verdade, diz Ana Rosa. A senhora só pode reconhecer-se posando. Estátua sem vida. Quando alguém vive, vive sem se ver. Opa! Quer dizer, o narrador Vitangelo Moscarda, quando constrói uma imagem de si no passado, constrói uma imagem que não é vida e que não é viva. É uma personagem. Mas agora ele está vivo. Está atuando como se fosse uma pessoa narrando. Conhecer-se é morrer. Vamos ver, quer dizer que aquela imagem da personagem que o Vitangelo Moscarda está pensando sobre si mesmo tá morta? Sim. E por quê? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu. Quem conhece o jogo não pode mais se deixar enganar. Continua. A senhora fica tanto tempo se olhando nesse espelho e em todos os espelhos porque não vive, não sabe, não pode ou não quer viver. Quer conhecer-se excesso e não vive. Nada disso, ao contrário. Não consigo ficar parada nem um instante, mas quer sempre se ver. Em cada ato da sua vida, é como se tivesse sempre diante de si a própria imagem. Em cada ato, em cada movimento, a fonte de seu sofrimento talvez seja isso. A senhora não quer que o seu sentimento seja cego, obrigando-o a abrir os olhos e a se ver no espelho que sempre o reflete. E o sentimento, assim que se vê, se congela. Não se pode viver diante de um espelho. Procure não se ver nunca, porque, de qualquer modo, jamais conseguirá se conhecer pelos olhos dos outros. Sendo assim, de que vale conhecer-se só para si? Pode acontecer de a senhora não compreender mais porque deveria ter aquela imagem que o espelho lhe devolve. Ela sentia uma irresistível atração por tudo que eu lhe dissera, misturada a uma espécie de asco, às vezes quase ódio. Eu percebia faiscando em seus olhos, enquanto ela escutava minhas palavras com a mais ávida atenção. Então o narrador já viveu tudo isso, ele está contando pra gente. E o que vai acontecer? Ele está contando que a Ana Rosa não vai dar conta disso, e por isso vai atirar nele. Plau! Ela não dá conta disso. De repente ela percebe que a loucura lúcida do Vitangelo Moscarda, ela não consegue segurar e atira nele. Não dá. Atira nele. Aí o Moscarda vai a julgamento e ele é tomado como louco. Por quê? Porque daquele momento em diante ele nunca mais se olhou no espelho, nunca mais fez a barba, foi morar num abrigo para mendigos que ele mandou construir com o dinheiro dele. Então percebe? Agora ele vai se evanescer, ele sai do mundo, mas há algo interessante ainda. Estruturalmente, poderíamos apontar que há uma maneira de narrar nesse trecho que também aproxima o Vitangelo narrador de uma pessoa. Por quê? No caso, o narrador passa o tempo todo da narrativa contando a própria história, dividindo-se entre o Moscarda antes da loucura lúcida e o Moscarda depois
depois da loucura lúcida. Uma ressalva à nossa tese, que eu estou tentando traduzir agora, poderia surgir dessa afirmação. Ora, se há uma divisão entre esses moscardas do modo como está sendo dado, então não se poderia afirmar que são dois. A personagem de um romance, imobilizado na narrativa, e o narrador de um romance, que age como se fosse uma pessoa. Mas são pelo menos três moscardas. Mas aí eu respondo. A essa ressalva, responderíamos que tanto o moscarda antes da loucura lúcida, quanto o moscarda depois da loucura lúcida, quando ainda o moscarda marido de Dida, filho de banqueiro, dono de um banco, etc., são todos um só, personagem de uma narrativa estruturada e enredada por um narrador. Em outras palavras, o que faz com que o narrador atue como se fosse uma pessoa é justamente essa capacidade de separar-se. Assim, cada um desses 100.000 moscardas possíveis transformam-se em algo palpável quando entram na narrativa organizada, pois passam a ter características definidoras, ao passo que o narrador encontra-se em cada uma dessas definições, mas nunca completamente nelas, pois, como pessoa, é ser em movimento, sujeito às mudanças que impedem identidades definitivas. Sua identidade não é identitária, ou seja, não o resume a algo. É uma ilusão de reconhecimento, mas não um delírio de imobilidade, portanto. Então, essa pessoa, ou esse narrador que age como se fosse uma pessoa, se identifica com aquilo que viveu, mas não se fixa lá, porque se fixasse lá, haveria uma imobilidade, e essa imobilidade o faria ser uma personagem. Valmir, como é que conclui o livro? Conclui sem conclusão. Como assim sem conclusão? O último momento do livro chama Sem Conclusão. E aí, vou até ler um trechinho aqui para vocês. Sem conclusão. Ana Rosa acabou sendo absolvida, mas acho que sua absolvição foi em parte devido ao riso que se alastrou na sala do tribunal, quando chamado a prestar meu depoimento, compareci vestido com o gorro, os tamancos e o camisolão azul do hospício. Nunca mais me olhei no espelho e nem me passa pela cabeça querer saber o que aconteceu com o meu rosto e a minha aparência. Aquela que eu apresentava diante dos outros deve ter mudado muito, e de modo bastante cômico, a julgar pelo espanto e pelas risadas com que fui acolhido. Todos, no entanto, continuavam me chamando de moscarda, embora a palavra moscarda agora tivesse para cada um deles um significado bem diferente daquele de antes. Um significado bem diferente daquele de antes. Tanto que eles poderiam ter poupado aquele pobre coitado, barbudo e sorridente, em tamancos e camisolão azul, do sofrimento de ter que se voltar todas as vezes que proferiam aquele nome, como se realmente ainda lhe pertencesse. Meus amigos e minhas amigas, se o falecido Mathieu Pascal só poderia afirmar que o seu nome era a única coisa que ele tinha certeza, agora Vitangelo Moscarda tem certeza de que este nome que os outros deram para ele não lhe cabe mais. Vamos ver por quê? Porque é isso que o Bose vai dizer quando fala que este é o último romance ideológico, mas se é o último, ele está na transição para o outro Pirandello. Um Pirandello que agora foge da dialética, não foge, mas escapa da dialética e vai para outro lado. E que lado, Valmir? Esse aqui. Nenhum nome resta, nenhuma lembrança hoje do nome de ontem ou do nome de hoje, amanhã. Se o nome é a coisa, se o nome é em nós o conceito de cada coisa situada fora de nós, e se sem nome não há o conceito, ficando em nós a coisa como cega, indistinta e indefinida, então que cada um grave aquele nome que eu tive entre os homens, entalhando-o como um epitáfio sobre a fronte daquela imagem com que lhes apareci, deixando-a em paz e relegando-a ao esquecimento. Então, o nome, ele quer que seja gravado. Ao gravar, o que você faz? Imobiliza, transforma em personagem. Eu sou uma pessoa, então eu não posso ser imobilizado no meu nome. Mas, ao escrever o livro, ele se imobiliza numa personagem que teve e tem história. Ou seja, existe. Mas olha como ele termina. Um nome não é mais do que isso. Um epitáfio. Convém aos mortos, aos que concluíram, eu estou vivo e sem conclusão. A vida não tem conclusão, nem consta que saiba
de nomes. Então veja, meus amigos e minhas amigas, é isso. Desaparece o sujeito, não completamente óbvio, porque a imagem dele foi transformada em personagem. E essa imagem que se transforma em personagem é a memória, é o passado. E é isso que, de um modo ou de outro, o livro traz pra gente. Essa possibilidade de compreender-se como um ser que se ficcionaliza. E é isso que, se nós somos seres que podemos nos ficcionalizar, a personagem também faz. Age como pessoa, ficcionaliza o passado, transforma o vivido em matéria de literatura e narrativa. É isso, meus amigos e minhas amigas. Se tiverem dúvida, esse é o meu e-mail pessoal, professorvalmirluiz@gmail.com, mas vocês podem entrar em contato pelo e-mail também institucional, valmir.saldanha@unesp.br. Meu Instagram, se precisar, tem aí outras formas de contato. Agradeço, peço desculpas por não ter podido estar pessoalmente com vocês, mas acredito que deu certo e é isso. Tamo junto. Até mais.